Olá! Hoje vamos falar de um assunto, mais uma quebra de tabu. Vamos falar como a maternidade transforma a vida da mulher. As mudanças físicas, emocionais. Eu sou Mila Vaz, fisioterapeuta pélvica. Eu sou Camila Rabelo, ginecologista, apaixonada pela saúde feminina, pela saúde da mulher, muitos anos de trabalho ligados estritamente com maternidade e hoje vamos falar sobre essa sexualidade no pós-maternidade. O quanto que tudo muda e a gente às vezes não conversa, não fala e acha que é um problema só nosso, quando na verdade é um problema de todas as mulheres que enfrentam a maternidade e a sexualidade concomitantemente. Então é isso, vamos quebrar esse tabu dessa mãe perfeita que tem essa vida sexual bloqueada, esses questionamentos. E agora, como é que fica essa vida sexual após essa maternidade, após a chegada dos filhos, do neném, né? Como é que é essa construção aí? Historicamente, a mulher, ela já é bloqueada, a vida sexual dela já é bloqueada para ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a mulher casta. Então, ali, desde a gestação, a gente já vê casais que não querem mais se relacionar sexualmente, né? Cuidado com a gravidez, né? O cuidado com a gravidez. E a gente vê isso por quê, né? A gente traz isso historicamente, que a mulher grávida, a gente tem em diversas civilizações, que é uma mulher sagrada, né? Então, estar grávida é um momento sagrado. E a partir dali, muitas vezes, não parte nem só da mulher. Vem todo ali o histórico, a construção de meu corpo tá diferente, eu já não me sinto bem, não me sinto mais a mesma, a mama é diferente, o abdômen, o corpo como um todo é diferente. Então, ela já constrói todo esse tabu em cima dessa autoestima dela, desse corpo, Formato, desse né? novo formato. E paralelo a isso, tem esse homem que enxerga essa mulher como sagrado. Então, assim. Esse homem que também veio de uma construção histórica, né? E que Isso. aprendeu que aquele momento era sagrado. Exato. E Que a aí. mulher estava exercendo aquela função biológica do reproduzir. E em lugar de respeitá-la, ele Se afasta. se afasta. Né? Mas então nós estamos aqui para poder construir junto com esse casal, né? Antes da gente chegar lá nesse pós-parto, é importante que isso também já seja construído, que se a gente não tem nenhuma contraindicação médica, que a gente pode ter uma vida sexual normal na gestação. Esse é um papel dos educadores perinatais, né? De um modo geral, considerando multidisciplinarmente, todos os educadores perinatal precisam fomentar, estimular, empoderar esse casal para que eles tenham uma vida sexual tranquila e normal, desde que não haja uma contraindicação do ponto de vista obstétrico, né? Isso. Estimular para entender o quanto é importante para eles que eles estejam em sintonia, né? Que eles não passem ali, são 40 semanas, né? Em torno de 40 semanas que aquela mulher vai gestar. Então, que eles não se afastem naquele período. A gente fala um casal, né? Eles precisam estar conectados sexualmente também, senão eles viram um casal de amigos. E não é isso que a gente busca. Então, assim, vai ser uma fase desafiadora, uma fase de muitas mudanças, de expectativa, principalmente quando a gente está pensando em primeiras gestações, né, em mulheres ali de primeiro filho. Então, são tantas coisas, tanto eu ouvi falar, eu disse que era assim, são tantas preocupações que a gente precisa ali se manter conectado com aquele parceiro também. Sim. Uma coisa que eu sempre comento com elas, assim, toda a minha vivência de obstetrícia, inclusive, é o quanto que a gestação vai impactar para essa mulher, do ponto de vista fisiológico mesmo, hormonal, mudança de corpo, como você pontuou. O quanto que tudo vai gerar de insegurança nela, não só com o próprio corpo, mas com tudo, porque ela sente-se muito responsável pela barriga que está crescendo, pelo neném que está sendo gerado ali. Né? Então, ela já tem esse lugar de insegurança e ela vive muita mudança hormonal, muito desafio hormonal. Então, eu sempre digo ao parceiro que é um momento de acolher essa mulher. Também nesse sentido, entendendo tudo que ela está passando, entendendo que ela é quem está num turbilhão de emoções e num turbilhão hormonal mais descontrolado. E é ele quem precisa dar essa acolhida. E nesse cenário também, abraçar a sexualidade, que talvez ela esteja mais difícil, mais arredia, mas também é o trabalho dele fazer esse trabalho compreendendo que a parte hormonal está dificultando a vida dela, inclusive na parte sexual, mas aprendendo e sabendo que existe sempre uma estratégia para a gente abordar uma mulher, mesmo quando ela não esteja tão disponível hormonalmente. E quando a gente fala buscar a mulher sexualmente, não é só pensar no sexo lá
com a penetração, que esse é um dos meios, né? Mas é um bom dia, é um beijo, é um amasso, é uma carícia, é um sexo oral. Então, toda essa conexão, ela pode ser gerada. E não só pensando lá na penetração, mas pensando na penetração, muitas mulheres falam, mas poxa, a posição tá ruim, não é mais a mesma coisa. Mas tem diversas posições, eu falo, vai tentando, vai com jeitinho, vai devagar e vocês vão achar o caminho de vocês. Porque não precisa ser a mesma coisa, né? Realmente não é a mesma coisa. A mulher tá com barrigão, a mulher tá com um corpo diferente, a mulher não se encontra no seu corpo, não se encontra, não domina todas as posições, não consegue todas as posições. Sim. Mas é um momento a ser vivido, é um momento a ser explorado e eles vão juntos, com parceria e paciência, né? E criatividade, vão juntos driblar este momento e conseguir encontrar-se e manter-se vinculado sexualmente também nesta fase. Mas eu acho que pior vem depois, não é não? Exato, era onde a gente queria chegar, né? A gente já vai ter essa barreira aí nessa gestação, esse desafio a ser seguido, mas logo a gente chega, após essas 40 semanas aí de gestação, nesse pós Esse tão esperado parto, maternidade. Né? Não importa a via do parto, mas o nascimento... O nascimento vem para todo mundo, independente da via de parto, né? E eu digo assim, esse momento de pós-parto, de puerpério, né? Ele vai chegar para todo mundo. Para todo mundo. Chega um bebezão que a gente estava na expectativa, no sonho, mas nem tudo é sonho a partir dali, nem tudo é sonho hora nenhuma, né? Exato. Eu acho que a maternidade é brilhante, é incrível, mas ela traz seus desafios em todos os seus momentos, né? Do gestar ao criar em qualquer faixa de idade. E esse início, recebe aquele bebê que chora, que às vezes é difícil, que não dorme, que não deixa um minuto quieto, que quer o colo o tempo inteiro. Aí cada bebê vai ter a sua peculiaridade. Tem os bebês mais anjinhos, tem os bebês mais difíceis. Mas sempre haverá situações difíceis de serem manejadas. Então, a gente tem uma mãe exausta mentalmente, porque tem um sono comprometido, porque tem os seus limites sendo testados o dia inteiro, a jornada inteira, por mais que ela tenha apoio e tudo isso, porque a maternidade, a amamentação demanda muito, então é uma mãe que está ali imersa naquele cenário, assoberbada de função, porque ela amamenta, é ela quem conforta, é ela quem põe para dormir, com toda a ajuda que tenha, com toda a parceria, junto e dividindo todas as funções por igual. A mãe é muito demandada nesse momento, mesmo pelo peito, né? Eu digo assim, eu acho injusto a gente achar que um pós-parto, ele vai ser leve, não gosto nem de dizer que vai ser bom, mas que ele vai ser leve apenas por rede de apoio. Porque independente da rede de apoio, obviamente, quando você tem uma boa rede de apoio, melhora muito. Mas assim, isso também não garante que eu não tenha nenhum problema e que não seja cansativo, né? Que não seja exaustivo. Até porque a gente tem uma demanda toda hormonal acontecendo naquele momento, além da parte emocional. Eu digo, com toda a rede de apoio, o desafio é gigante para a mulher que está ali vivenciando. Isso. A realidade daquele bebê, a realidade do seu novo corpo, as dificuldades de manejo com o corpo, é o peito cheio de leite, é o peito vazando. É a cicatriz. É a cicatriz incomodando, é a vagina mais ressecada, é a libido mais tolhida, é a falta de oportunidade de se conectar com sua sexualidade, com seu corpo, com seu empoderamento feminino intrínseco, né? Então, é um momento difícil, mas é neste momento difícil que a gente quer trazer soluções e não falar das dificuldades. Então, é a mesma coisa. Quando a gente tá aqui buscando e chamando sexualidade, a gente não tá pensando só no sexo, na sexualidade como um todo. Então, é uma mulher que às vezes ela acorda, ela não consegue escovar o dente, pentear o cabelo. Gente, como é que eu vou olhar pro espelho e pensar em alguma coisa, né? Se eu não conseguir dar conta do básico. Que eu não tô conseguindo dar conta do básico. Então, assim, a gente precisa ter essa calma com essa mulher. Ela vai, em algum momento, ela se reencontra, né? É importante respeitar esse lugar, né? Ela precisa primeiro se reachar e se permitir. Isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem recebido, assim, casais... A gente tem mudado isso um pouco historicamente, né? De casais, de homens mais parceiros que chegam mais juntos. Então, assim, a gente observa aquele casal a parceria tá ali, tá colada, tá junto. A cobrança... vem de maneira mais leve, então vem naquela brincadeira, falar, lá em casa, nem sei quando foi a última vez, do que de verdade, de fato,
aquele cara que não tá ali, aquela parceria que não tá ali participando de jeito nenhum, vivendo a vida dele. Então, ele não consegue entender aquele contexto de exaustão. Sim. Aquela parceria mais, de fato, participativa que tá ali, que pegou, que trocou fralda, que botou pra rotar. Que tá acordando à noite, que tá acordando à noite. Também. Consegue ter uma empatia melhor pelo aquele pós-parto materno. Né? Então, isso é um ponto positivo que vem mudando. O que ele for cultivar de positivo naquele momento, que não seja estritamente vinculado ao sexo em si, mas que seja o permear de uma convivência sadia, a disponibilização de uma ajuda, de uma participação de verdade, o estar junto, o acolher, o dar um afago, o dar um carinho, o dar um abraço. Isso já é estar cultivando, já é estar se aproximando da parceria naquele momento, para que assim que essa mulher tenha condições, possam recomeçar. Os dois tenham condições, na verdade, né? Porque, como você disse, hoje os dois se envolvem numa medida que os dois estão cansados. Sim. Então, os dois não se cobram. Mas eles se permanecem juntos, porque eles se veem parte de uma mesma missão e se conectam muito, porque estão juntos naquele propósito. E essa conexão também é ponte de resgate para logo à frente resgatar a sexualidade né? daquele casal. Então, assim, nesse momento a gente vai ter as alterações físicas desse corpo, dessa mama cheia, dessa vulva seca, desse abdômen flácido, né? Vamos ter todas essas alterações físicas e as alterações hormonais. Sim. Né? Mas logo as coisas vão se rearrumando, eu acho que com respeito, com parceria e com estímulos adequados a cada momento, a cada casal, a cada história de vida. Eu acho que isso sai-se dessa crise maior, que é o ajuste inicial daquele bebê. Mas a maternidade não termina aí, né? A maternidade não termina nesses 45 dias de reajuste do corpo, de reequilíbrio hormonal. A maternidade não se esgota neste ponto e os problemas da sexualidade não se resolvem na medida em que o bebê agora está mais organizado. Ou então, mais adiante, o bebê começou a comer. O problema da maternidade não se esgota à medida que o bebê vence os marcos históricos do seu desenvolvimento. Mas o problema da maternidade, a sexualidade na maternidade se prolonga. Construção constante. É uma construção constante e vai para muito além dessa fase de início mais difícil, em função da própria dificuldade logística e da exaustão momentânea, mas aquilo se perpetua e aquele casal vai ter que se reinventar a cada nova fase para se manter conectado e buscar se reestimular, porque um casal longevo não é só se manter conectado. Exato. Precisa se reconectar a cada dia. Não é isso? Exatamente. Então, como Camila falou aí, a gente vai ter várias fases desse neném. Esse neném vai começar a dormir melhor, essa mulher começa a ter mais liberdade, né? Acaba aquela restrição, ela volta ao trabalho. E aqueles casais que perderam e que deixaram pra lá essa vida sexual porque estava muito difícil, vai ter mais dificuldade nessa reconexão. Mas nem por isso está tudo acabado, né? A gente tem passos, como se reconectar, a gente tem dicas de como se reconectar, a gente tem maneiras, né, de como se reconectar. Então, assim, é possível, né? Eu preciso ir em busca. Então, assim, uma das coisas que a gente orienta muito e bastante que dá certo é essa programação, o encontro com seu marido. Alguns pacientes falam, nossa, hora marcada. Eu falo assim, hora marcada, né? Seja para sair para jantar, seja para ir no cinema. Então, assim, resgatar atividades que vocês gostavam de fazer antes da maternidade, que deixaram de fazer, né? Porque agora tem uma nova rotina em casa. Então, a gente pede para poder ir devagarzinho ali, resgatando intimidades, resgatando atividades. Eu não tenho coragem de viajar 15 dias, 10 dias, então um final de semana, uma noite. Então, pequenos passos para poder a gente conseguir caminhar junto novamente. Eu acho que antes disso um pouco tem a parte da comunicação, né, assim, do casal. Eu acho que o casal, quando se vê nessa situação, é um casal que precisa sempre estar reconversando. Conversando sobre si, conversando sobre os dois, conversando sobre as dificuldades que estão vivendo, mas o quanto que querem superá-las e estar juntos e caminhar e resgatar os momentos. Aquele casal conversando sobre isso, projetando os reencontros. Isso estimula que eles busquem sintam saudade e fomentem esse momento dos dois de novo. E aí vem isso, né? A partir do que já dialogaram, já plantaram essa semente, vem os combinados.
É combinado, porque se não for combinado, a rotina familiar engole aquele casal. Atropela, né? Atropela. A gente, quando foi ver, não fez mais. E aí não é, como eu disse antes, não é 1 ano, 2 anos. São anos. Se o casal não se olha dentro da maternidade, dentro da vivência, né, Em algum parenteral, momento a gente né, precisa sua botar ali maternidade. de prioridade também, né? Somos prioridade. Precisamos deste momento para que a gente permaneça bem, permaneça conectado e permaneça sendo suporte aos nossos filhos. Então, assim, é importante esse combinado para ajudar a coisa a iniciar. Mas eu não tenho rede de apoio nenhum, eu não tenho quem fique. Você vai dar um jeito, você vai arrumar, vai deixar na casa de uma amiga, vai deixar em alguém. Você vai construir essa rede de apoio para você começar a ter uma horinha. Aí você vai almoçar junto, aí você vai passar a tarde junto, aí você vai passar uma noite junto, aí você vai passar o fim de semana junto. Aí você consegue ir progredindo isso à medida que a criança cresce. Que fica mais fácil você contar com outras pessoas, à medida que você providencia e estrutura essa rede de apoio, porque é algo que a gente precisa buscar, mesmo aquele casal. Não tenho família aqui, não tenho ninguém na cidade, somos os dois sozinhos. Mas, assim, vai criar vínculo com alguém, vai estabelecer conexão com alguém. Se foi do grupo da maternidade, foi do grupo da hidroginástica, foi do grupo do Pilates, é do grupo da escola. Em cada momento, você vai ter uma chance nova de reconexão com alguma pessoa que você precisa estabelecer um vínculo, confiar, se fazer mão de via dupla também, né? Sim. Deixe seu filho aqui, vai fazer isso, eu vou olhar. Criar essas estruturas para que você tenha onde deixar algum minuto, né? E aí ir construindo esses momentos a dois, que podem ser progressivamente mais intensos, mas que são importantes para a conexão do casal e para o fomentar da sexualidade. Sim. Então é isso. A maternidade muda, sim, essa vida sexual desse casal. Esgota com nada. Não esgota, não acaba com nada. É possível manter, né, essa vida sexual saudável após a maternidade. Ela existe, ela precisa ser mantida para esse casal, para que esse casal consiga ter aí uma vida de casal longeva, casado, saudável. Lembrando sempre que a sexualidade tem relação com o bem-estar, né? Exato. Com bem-estar, com saúde mental. Então, em qualquer fase, por mais difícil que seja, se você consegue resgatar ou conectar-se com a sexualidade, não só do casal, mas com a própria sexualidade, você tem uma oportunidade ali de relaxar, desestressar, liberar hormônios positivos, liberar endorfinas de prazer, e isso favorece também sair um pouco do caos. Isso. Eu sempre falo, quando a gente pensa até nessa rede de apoio, é importante essa rede de apoio para as crianças, onde você consiga trocar, né, ficar com o filho de alguém para que esse alguém tenha a oportunidade de sair, ou deixar seu filho com alguém para que você tenha essa oportunidade de sair, mas para que exista essa troca também. Então é preciso conversar para você entender que isso, poxa, isso não é só dentro da minha casa, essa dificuldade, porque aí a gente começa a olhar para o outro, se escutar, falar assim, lá na minha casa também. Não é só lá em casa, né? Que acontece também. Então, isso é importante porque a gente não se sente só. Porque como falar de sexualidade é um tabu, então você fica assim, ninguém conversa sobre isso. Você olha aquele casal e fala, poxa, eles estão ótimos, na minha casa tá aquele desastre, né? Mas muitas vezes quem tá te olhando também não tá entendendo o que é que tá na sua casa. Porque se isso hoje já é uma realidade, essa coisa da grama do vizinho é mais verde, com redes sociais e tudo, já é uma realidade para todos os assuntos, né? Você olha a vida dos outros e você acha que a vida dos outros é um espetáculo. Exato. Imagina para a sexualidade, que não é algo que é falado ou postado lá. Então, aí é que você cria um falso imaginário. E todo mundo vive mais ou menos as mesmas coisas no que tange a essas questões, né? Específicas, maternidade, sexualidade. Então, é algo que quanto mais a gente conversa, mais a gente se empodera, mais a gente entende que aquilo é uma fase, é um fisiológico, é um momento que também vale a pena ser vivido, porque sim, são poucas vezes na vida, né, o apresentar-se à maternidade, e passa, e as fases vão mudando muito rápido, e eu acho que tem que ser também vivido isso com intensidade, mas com a informação, que é sempre o que acaba movendo tudo, a informação de que você precisa cuidar do casal também, precisa cuidar da sexualidade daquele casal para que a coisa não se perca. Eu acho que essa é a ideia. E aí fica de conceitos principais. Eu acho que a gente podia deixar, resgatando um pouco a coisa do desejo, porque talvez quem está nos assistindo hoje não assistiu ainda o episódio do desejo sexual, mas lembrar sempre que o desejo sexual é algo a ser cultivado, fomentado, não cai do céu. Então vão lá no episódio para assistir, mas lembre-se aqui já nesse momento, a gente já vai deixar essas dicas. O desejo precisa ser lembrado e estimulado. E nesse momento de pós-maternidade, não é diferente. Sim.
É isso. E ressignificar. E a outra pauta que eu queria era isso, que a sexualidade pode ser ressignificada nessa fase do pós-maternidade. E no momento em que você se reencontra com isso e reassume isso pra você, com filho ou sem filho, isso pode ser até melhor. Porque uma mulher com mais maturidade, Poder, com mais conhecimento. com mais conhecimento, e que já fez ali naquele momento uma escolha. Eu vou resgatar e preservar a minha sexualidade, porque isso é importante pra mim e pra minha parceria. Então, a gente vai resgatar isso junto. Isso já dá a ela mais poder, mais potência naquele momento. E, portanto, a sexualidade pode ser ressignificada e mais prazerosa, inclusive, no pós-maternidade, sem desistir diante dos desafios. É isso. Temos mais um episódio? Temos mais um episódio. Então vamos lá, segue a gente lá no Instagram, @seescute. Você escute com 2 T's. Segue a gente. Até a próxima. E se temos o